Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Brano e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Daniel Brano Oficial. Tudo de futebol, tudo de Botafogo, sem muita enrolação, cara. Antes, vou te pedir aqui para você deixar o like para divulgação, se inscrever aqui no canal, cara, que você vai estar me ajudando pra caramba a progredir ainda mais nesse trabalho. Estamos chegando aí aos 13.300 inscritos, a família só aumenta e, claro, não se esqueça de ativar as notificações para conferir todos os vídeos aqui, não ficar por fora de absolutamente nada. E não esqueça de comentar todos os vídeos aqui, que eu vou te mandar um salve aqui, você que está sempre comentando os vídeos aqui, obviamente com o teu nome e a cidade de onde você está falando. E agora chegou o momento de dar os 3 abraços aí da vez. O Newton de Manaus, o Deninho do Rio de Janeiro e por último o José do Ceará, né, lá de Fortaleza, capital do Ceará. Então se você quer um salve aqui, né, deixa aqui o teu nome, a cidade de onde você está falando, o seu comentário, e obviamente vai comentando em todos os vídeos, vai dando like, vai se inscrevendo, que eu vou te mandar um abraço aqui. Bom, gente, antes de mais nada, né, antes de começar a falar aqui do Botafogo e Avaí, né, dar o time que deve entrar em campo num jogo em que um resultado diferente que seja a vitória, né, um empate ou uma derrota, significar o caos para o Botafogo por completo. Talvez o Botafogo tenha a tabela mais tranquila, menos complicada, digamos assim, dentre todos esses times aí que estão disputando na parte de baixo, principalmente Ceará e Fluminense. Eu acho que a do Fluminense é ainda pior. Tá, o Fluminense pegando o São Paulo no Morumbi, logo depois o Inter no Beira-Rio. Então a situação fica bem complicada para o Fluminense e a gente tem que se aproveitar disso, né, cara? Eu acho que o grande problema é o Botafogo depender dele mesmo, mas eu acho que um pouco da sorte do Botafogo é depender de uma tabela que é um pouco menos complicada e com um pouco mais de partidas, né, um número um pouco maior de partidas em relação aos seus adversários, aos seus oponentes, dentro de casa, né? Mas antes de falar desse jogo, né, antes de falar do Botafogo e Avaí, eu quero falar um pouco de Botafogo SA, dar umas atualizações aí sobre o que está acontecendo, né, gente? A gente já tá vendo aí o processo, né, tudo tem seu lado positivo, né, rapaziada? Desde que essa crise, né, o Botafogo conseguindo apenas 6 pontos no segundo turno, né, o Botafogo só conseguindo vencer do Goiás e do CSA em casa, o processo, né, para agilizar essa questão da profissionalização do clube empresa, a separação do futebol do clube social, né? Os dirigentes, alguns dirigentes do Botafogo, alguns vice-presidentes, alguns conselheiros, o próprio presidente Nelson Mufarrege, botafoguenses ilustres, eles têm corrido atrás para agilizar completamente esse processo e captar investidores com o máximo de agilidade, né, o mais rápido possível. E aí, com isso, rapaziada, um projeto que está praticamente concluído, uma diretoria que já leu o projeto e achou que está praticamente concluído, o que falta mesmo é levar isso às reuniões, aos conselheiros e levar isso à votação, né, para que haja a mudança do estatuto do clube e se coloque isso em prática de uma vez por todas, né? O grande medo de todo mundo, rapaziada, em relação a isso, era como que essa diretoria ia se comportar, né? A gente sabe que eles são enrolados, né? E o Botafogo ele tem que fazer isso, se eu não me engano, da segunda semana de dezembro até a terceira semana de janeiro. Né? Tem que chegar para a CBF, apresentar os documentos da mudança do estatuto. Se for depois disso, cara, só em 2021. Eu acho o grande medo da gente, rapaziada. Né? Eu vou colocar aqui todos os vídeos, inclusive, se você quer ficar sabendo mais sobre essa questão aí do projeto, né? Tudo. Eu fiz um monte de vídeo nos últimos, digamos, 3 meses, né? Vou colocar todos aqui na descrição. Mas com toda essa crise financeira, política, dentro do clube, salários atrasados, o Botafogo se aproximando da zona, cara, pelo menos esses caras estão abrindo a cabeça e vendo que, cara, não tem mais jeito, não tem solução. Ou a gente se mexe, faz alguma coisa para agilizar isso, ou o Botafogo ele vai estar fadado ao caos em dezembro deste ano e as coisas elas podem demorar muito mais do que a gente prevê. Então, pelo menos, né, uma coisa que tá sendo agilizada pela diretoria do Botafogo, e aí o que realmente faltam são algumas reuniões e aí depois a votação, né, que vai definir, né, carimbar que o Botafogo ele vai se tornar aí um clube, um futebol profissional. Esse que é o mais importante. Vamos lá, gente, agora que eu já falei aqui um pouco, Botafogo e Avaí. Botafogo e Avaí, a gente sabe que se o Botafogo vencer a partida desta segunda-feira, o Botafogo alcança o 14º lugar. O Botafogo tem 33 pontos, né, tá na 17ª colocação. O Botafogo que voltou à zona do rebaixamento depois de mais de 3 anos. O Botafogo não figurava ali na zona de rebaixamento desde 2016, do primeiro turno de 2016, quando era comandada lá
pelo Ricardo Gomes, e aí o Jair Ventura assumiu, teve aquela arrancada. De lá para cá, o Botafogo só chegou perto em 2018 e agora voltou à zona, mas o Botafogo pode sair, enfrentando o lanterna do campeonato, o primeiro time fadado ao rebaixamento, que é o Avaí, o time que apresenta o pior futebol do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. O Botafogo enfrenta esse time dentro de casa, e fazendo o seu dever de casa, fazendo o mínimo, o Botafogo consegue aí não só ultrapassar a equipe do Fluminense, mas ultrapassa o Cruzeiro. O Fluminense o Fluminense perdeu para o Internacional pelo placar de 2-1 no Beira-Rio, ultrapassa o Cruzeiro que empatou em 0-0 o clássico com o Atlético Mineiro e ultrapassa também o Ceará, que perdeu o clássico lá no Castelão para o Fortaleza pelo placar de 1-0. Foi uma rodada ótima para o Botafogo, inclusive. A gente viu o principal concorrente, que é o Fluminense, perdendo, perdeu o jogo, e quase que o Zé Ricardo, mais uma vez o Zé Ricardo dando tudo de cabeça pra gente. Quase que o Zé Ricardo arrumou um jeito do Fluminense empatar, recuou o time todo. O Cruzeiro, que no modo Abel vai pontuando, empatando vários jogos, e só ganhou do Botafogo e vai empatando, e assim vai se livrando. E o Ceará, eu acho que foi até importante o Fortaleza acabar vencendo o Ceará, porque o Ceará estava se distanciando muito, vinha de uma sequência de pontos, então o Fortaleza ele iguala, os dois estão com 36 pontos, o Botafogo vencendo, iguala em número de pontos a dupla lá cearense, e não só ultrapassa o Ceará, como encosta no Fortaleza na 13ª posição. Cara, é completamente fundamental o Botafogo vencer essa partida de hoje contra o Avaí. Só que o Botafogo ele tem alguns desfalques, não que isso seja desculpa, mas o Botafogo ele tem alguns desfalques, Quando se trata de um time que já tem todos os problemas, a gente vai ver os problemas de estrutura também. O Marcelo, o que está demorando para o Marcelo voltar é uma brincadeira, e muito por conta disso, a gente não vai ter nem o Marcinho, que está machucado, problema no joelho. Fernando, suspenso pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Flamengo. O Gatito continua, tá, gente? O Gatito continua. O Cavalieri só deve agarrar contra o Atlético Paranaense. O Gatito ainda não tem compromisso aí com a seleção paraguaia. E o Marcelo, que poderia ser uma opção na lateral direita, também está machucado. Então deve jogar o Rickson na lateral direita, tá? Eu acho que o grande problema que eu enxergava disso, rapaziada, do Rickson jogando pela lateral direita, era o cacuete do Botafogo atacar demais pela esquerda, porque não é o lateral de origem, mas isso já acontece com o Fernando. Então, vamos colocar o Rickson ali, porque o Rickson jogou em alguns jogos no Campeonato Carioca e não foi tão mal. Vai continuar o Carly, que recuperou um bom desempenho contra o Flamengo, apesar da falha no gol no fim do jogo. O Gabriel e Yuri continua, e vem retomando a confiança aí depois de uma belíssima partida contra o Flamengo. O Gilson segue machucado e mais um tempo aí para o Gilson se recuperar. Aí vamos ao meio-campo. Cícero, João Paulo e Alex Santana no ataque, Léo Valência. E aí, para substituir o Luiz Fernando, rapaziada, a gente imaginava um Diego Souza podendo voltar ao time. A gente imaginava aí para mim seria a pior hipótese, o Igor Cássio junto com o Vitor Rangel. O Igor Cássio continua como centroavante. Quem substitui o Luiz Fernando na ponta vai ser o Juan, rapaziada. O jovem Juan, eu acho que é um jogo importante para ele. Eu acho que é um jogo que ele vai se sentir um pouco à vontade jogando em casa contra uma equipe que é hoje a equipe que é a lanterna do campeonato, que é o Avaí. Então é um jogo que ele pode, com as habilidades dele num contra um, um jogador bem agudo, para quem conhece, para quem acompanha a base, é um cara que pode sim fazer diferença e mostrar que ele tem suas qualidades para ser aproveitado sim, principalmente nessa reta final de campeonato. Falando do Avaí, rapaziada, eu até faria alguma coisa mais detalhada, mas o Avaí tá numa troca intensa de técnicos, inclusive o Alberto Valentim, que conhece bastante o Avaí, saiu do Avaí para assumir o Botafogo. O Avaí está praticamente fadado ao rebaixamento, deve ser o primeiro time a ser confirmado o rebaixamento matematicamente. Eu acho que a única coisa em que o Botafogo esbarra nesse jogo, além do próprio Botafogo, que tem todos os problemas possíveis, eu acho que é o grande problema. O Botafogo ele vai esbarrando nele mesmo para se aproximar do perigo. Mas tem o goleiro do Avaí, que é um bom goleiro, um ótimo goleiro, na verdade, que é o Vladimir, que agarrou no Santos, até o ano passado era reserva do Vanderlei no Santos, e com a chegada do Everson acabou perdendo espaço, mas é um bom goleiro. É um bom goleiro que pode acabar dificultando a vida do Botafogo, um Botafogo que gosta de perder gols. A arbitragem, rapaziada, não tinha lido ainda, vou ler aqui para vocês. Sávio Pereira Sampaio apitou o jogo, auxiliado pelo Daniel Henrique da Silva Andrade, e o José Reinaldo Nascimento Júnior é o assistente número 2.
O trio ele é do Distrito Federal e a gente vai ter aí o árbitro de vídeo que vai ser comandado pelo José Cláudio Rocha Filho. Vale lembrar que no primeiro turno o Botafogo venceu o Avaí pelo placar de 2-0, gols do Alex Santana num chute fora da área e um gol do Marcelo de cabeça no segundo tempo. O último jogo entre o Botafogo e o Avaí no estádio Newton Santos terminou em 2-0 para o Avaí, né, numa história curiosa em que o Joel, que jogou o Campeonato Carioca pelo Botafogo, se desligou do Botafogo, foi para o Avaí. O Avaí foi lá e meteu 2 gols com ele, né, no momento em que o Botafogo talvez assumisse a liderança provisória do campeonato nas mãos do Jair Ventura, caso tivesse vencido aquela partida. Então, eu acho que é uma situação completamente adversa, mas que fica de exemplo para que o Botafogo não ache que o jogo está ganho. Muito pelo contrário, nenhum jogo está ganho com esse time do Botafogo que está aí figurando nos gramados neste ano de 2019, que está sendo melancólico até aqui, mas que pelo menos haja um alívio. Rapaziada, vamos chegando ao fim aqui de mais um vídeo. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Já disse, cara, se inscrevam no canal, deixem o like, ative as notificações para você não ficar por fora de absolutamente nada. Qualquer novidade a respeito do jogo, a respeito de qualquer coisa, eu posso voltar aqui para falar alguma coisa, nem que seja num vídeo curtinho. Então não esqueça aqui também de comentar a sua opinião e deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando, que eu vou te mandar um salve no próximo vídeo. Valeu, fui!